Bem, estamos vendo juntos o Salmo 32 e Davi começa falando justamente sobre a bem-aventurança, a felicidade daquele que não tem pecado, cujo as suas transgressões são apagadas. Isso é muito, muito importante. E ele conta, na verdade, o exemplo dele, dizendo que ele realmente passou por um momento de muita dor, de muita angústia, porque enquanto ele encobria os seus pecados, enquanto ele não falava, ele não confessava, ele não admitia, era como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele. Então, isso é muito forte para mim e para você. Meu irmão, eu lembro o pastor Eibe sempre falava, eu vou logo admitindo, eu vou logo me humilhando, eu vou logo confessando, falando, porque realmente quem não peca, não é verdade, meu irmão? Quem não erra? Todos nós erramos, todos nós cometemos pecados e não podemos, irmãos, nos desviar disso, estarmos atentos para essa situação. Eu me lembro de uma historiazinha de um pastor que estava falando, pregando, um pregador, na verdade, pregando numa roda assim, num terreiro, num lugar, e ele então usou o exemplo daquela mulher, da mulher pecadora, e disse, quem nunca errou, pode atirar a primeira pedra. Aí um jovem pegou uma pedra e jogou uma pedra nele, claro, não uma pedra grande. Aí o pastor perguntou para ele, o pregador perguntou, ô meu filho, vem aqui, você nunca errou? Ele falou, a essa distância não, a essa distância não errei. Ele pensou que era o caso de atirar a pedra. Mas então, veja, irmãos, diante de um colegiado de pessoas, né, na época que Jesus estava falando com aquela mulher, né, ela foi pega no ato do adultério e todos queriam apedrejá-las. Então Jesus disse, quem entre vós não tiver pecado, né, atire a primeira pedra, seja o primeiro a tirar. Então o que aconteceu? A consciência pesou e todos foram saindo, um após outro, a começar pelos mais velhos. Porque realmente, irmãos, nós não temos condição, nós somos humanos, somos fracos, erramos, precisamos então nos consertar. Este é o grande segredo. Enquanto você se cala, você vai curtindo a dor, você vai resmungando, você vai pensando mal, você vai reclamando, vai dizendo que Deus não gosta de você, mas na verdade o problema não é com Deus, o problema é com a gente, somos nós, somos eu e você que precisamos nos acertar com Deus. Então, Davi dizia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças foram se esgotando. Que coisa horrível! Foram se esgotando como num tempo de seca. Eu fui me definhando por causa do pecado, por causa das minhas culpas, por causa daquilo que estava diante de mim. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Aí, no versículo 5, ele diz o seguinte, então, aleluia, esse então mostra o divisor de águas, o momento da virada, o momento em que as coisas começam a mudar. Ele diz, então, reconheci diante de ti o meu pecado, eu reconheci que eu tenho falhado, eu reconheci que eu fiz errado, eu reconheci que eu não tenho dado a devida honra para ti, meu Deus, eu reconheci, então eu reconheci o meu pecado. E ele diz mais, e não encobri as minhas culpas, eu não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Que coisa linda, né? Tu perdoaste. Ele é o Deus que tem prazer em perdoar a culpa do nosso pecado. É verdade? Somos pecadores, erramos, mas quando confessamos, quando admitimos a nossa culpa, quando queremos acertar, queremos fazer o certo, Deus conhece o nosso coração. Então, Ele vem e nos perdoa e nos purifica. É como diz João, né? A carta de João, capítulo 1,
o versículo 9. Nós já lemos aqui, já falamos, que diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Muito importante atentar para esse versículo, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é lindo isso? De toda a injustiça. Se confessarmos, então é uma condicional. Se eu e você confessarmos, admitirmos, Deus é fiel e justo, aleluia, para perdoar-nos e nos purificar de toda injustiça. Veja o que diz na linguagem de hoje, o versículo 5 do capítulo 32 de Salmo: então eu confessei o meu pecado, eu não escondi a minha maldade. Irmãos, às vezes a maldade em nós, às vezes há pensamentos errados, às vezes nós pensamos o mal de alguém, e isso é pecado, olhamos para uma pessoa de forma diferente, quem sabe maliciosa, isso é pecado. Então eu não posso esconder a minha maldade, eu vou confessar, vou dizer para Deus: Deus, eu tenho errado nessa área, eu tenho pecado nessa área. Então, diz Davi, eu confessei o meu pecado, então eu não escondi a minha maldade, resolvi, isso é lindo, resolvi confessar tudo a ti, resolvi abrir o meu coração, mostrar quem na verdade eu sou para ti, e tu perdoaste todos os meus pecados, aleluia, tu perdoastes todos os meus pecados. É assim o nosso Deus, Ele tem prazer em perdoar, em me limpar e limpar a você, amém? Então vamos neste momento ter nosso tempinho de oração. Convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus de amor, se Davi, um homem segundo o teu coração, meu Deus, teve a coragem, a capacidade, a decisão, a resolução de confessar tudo a ti, de confessar a sua maldade e os seus pecados. Quem sou eu, meu Pai? Quem sou eu para ocultar de ti alguma coisa? Quem somos nós para dizermos que não temos pecado? Papai, me perdoa. Papai, apaga as minhas transgressões. Por amor do teu nome, eu te peço, Senhor, limpa-me totalmente dos meus pensamentos, das minhas palavras, papai, e também das minhas ações, dos meus atos que faço que não te agradam. Senhor, eu te peço que me ajudes a ser a cada dia mais puro, mais agradável a ti, Senhor. Eu quero ser limpo, eu quero, meu Deus, caminhar contigo, eu quero fazer a tua vontade, mas às vezes não consigo, meu Deus, como diz aquele cântico, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de ser orgulhoso. Livra-me deste mal, meu Pai, livra-me, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, apaga todas as minhas transgressões por amor do teu nome. Eu oro nesse instante, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, irmãs, em especial por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão, meu Pai, passando momentos tão difíceis em suas vidas. Senhor, eu oro por eles, peço a tua mão sobre eles, sobre a vida desta irmã, desta família. Cuida, meu Pai, por amor do teu nome, dá uma saída, mostra a razão de todo esse sofrimento. Eu te peço, meu Pai, e já te agradeço, te louvo por esta palavra que o Senhor sempre nos dá. Te agradeço agora, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, em nome de Jesus.